Boa tarde a todos. Meu nome é Daniela, sou psicóloga na pediatria do Hemorrio e estou elaborando a formação de um grupo de gestantes para estar auxiliando nesse momento de transformação e mudanças que elas estão vivendo. Então, agradeço o convite para poder estar falando um pouquinho sobre essa fase de transição, né, que é tão importante e demandante para a mulher, que é a gravidez. E vou estar falando um pouquinho, então, antes de entrar mesmo na gravidez, na gestação, né, com a doença falciforme, de falar um pouquinho dessa fase da gravidez, como que é isso para a mulher, quais são as transformações que isso gera. Então, vou estar falando sobre esse momento. Ao longo da nossa vida, a gente passa por diversas mudanças, né? Antes mesmo da gravidez, existe o período da adolescência, existem outros períodos que a gente vai mudando o corpo, vai mudando não só biologicamente, mas psicologicamente também, né? São momentos que geram angústia, geram dúvidas, geram incertezas, ansiedade, e assim também acontece na gravidez, que é um dos momentos de maior mudança para uma mulher, né? Que é onde vem à tona vários sentimentos de uma forma muito mais intensa. O corpo da mulher que engravida, ele é atravessado por uma bomba hormonal. Então, várias coisas podem acontecer nesse momento devido a essa bomba hormonal, como os enjoos, as náuseas, os vômitos, as tonturas. E além dessa mudança biológica, celular, hormonal, acontece também uma bomba psíquica nesse corpo que está em transformação. Então, existem várias coisas que estão mudando para a mulher. Há uma reedição do passado, um resgate de lembranças, sonhos, representações, rememorações, e tudo isso de uma forma nostálgica. Vai estar trazendo muita angústia para essa fase nova que a mulher está passando. Então, é um momento também que a gente pode pensar que ela vai ter uma relação com esse feto de forma irracional, porque o feto que ainda está em formação, para a mulher, ela já vê ele como, às vezes, já fala dele, ele já tem um nome, então é o ciclaninho que vai crescer, é o Pedro, é o João, mas já tem um nome, já é um ser completo, ela já fala daquela criança como se ele já tivesse desenvolvido e não em desenvolvimento. Então, são elementos do inconsciente que vão estar na consciência dessa mulher com ideias, imagens, pensamentos, que não vão ter esse respaldo na razão. É o que muitos autores chamam de transparência psíquica, que configura um quadro de sensibilidade emocional para essa mulher que está se formando em uma outra pessoa que a gente ainda vai saber, né? Que seria uma mãe, mas ela ainda não é, ela ainda é uma hospedeira. Então, assim, uma coisa que é muito importante nesse momento é dar voz a isso que está ressurgindo na fala dessa mãe, dessa mulher que vai se tornar mãe, né? Essa infância dela, dar voz a essa infância, a esse momento anterior, fortalece esse imaginário que ela tem sobre a criança que ela carrega. A gestação, então, ela promove uma integração da ascensão da mulher enquanto o papel de mãe e o contato dela com a posição de filha, até chegar num novo momento, uma nova posição, onde ela deixa de ser hospedeira para se tornar mãe de alguém. E aí ocorre um luto, né? Ela deixa de estar grávida, né? Elimina-se, né? Há uma ausência aí da gravidez para ela se tornar mãe. E é justamente nesse momento que a gente pode pensar que alguns probleminhas que podem vir depois podem ter raiz também aí nesse momento, nessa passagem aí, que são 3 fenômenos que podem acontecer depois que tem o processo do baby blues, da depressão pós-parto e da psicose puerperal. Gerar um filho não é um processo igual, psicologicamente falando, para todas as mulheres, cada uma vai se tornar mãe em algum momento, vai se ver mãe de alguma forma. Então, tem pessoas que vivem pensando, desejando ser mães, outras nem pensam em ser mães. Tem mulher que vai dizer que só é mãe no momento que segura o filho no colo, tem pessoa que vai dizer que já é mãe a partir do momento do teste da positivo, vai ter pessoa que vai dizer que se preparou a vida inteira e naquele momento que soube que é mãe, não conseguiu lidar com aquela nova informação. Não é nada simples nascer mãe, se tornar mãe e depois de tudo, de todo esse processo, né, criar toda uma nova relação a partir daí com as pessoas em volta, a partir desse momento que você assume um novo estatuto de mãe, né, porque mudam todas as relações afetivas ao entorno. Há uma nova mudança, a rede familiar muda, a rede social muda, tudo é alterado. São novas possibilidades vão acontecendo, né, ao entorno, né?
são eventos do psiquismo materno que vão se alterando, né? Há uma formação dessa ideia de ser mãe e uma elaboração da imagem mental do bebê. São operações psíquicas que vão estar tornando tudo novo para essa mulher que está se formando mãe. Então, vai estar sendo permeado por afetos, fantasias, expectativas. Esse período de mudanças subjetivas são importantes, mas, ao mesmo tempo, podem gerar ansiedade, insegurança, medo. São novas descobertas, novas expectativas. É um momento de transição existencial. E essas novas mudanças, elas requerem novas adaptações e reorganizações intrapsíquicas para essa novo papel dessa mulher, né? Então, ela vai estar abrindo mão de um corpo, de um padrão de consumo, de um padrão de alimentação, de um humor, de tempo, de disponibilidade, de energia física, emocional. É um marco simbólico, onde a mulher é um antes e é um depois. Ela deixa de ser filha e passa a assumir um novo conjunto de responsabilidades quando ela se torna mãe. É uma transposição de posição, mas que geradora de muita angústia para essa mulher. Então, assim, nessa situação, acontece, a mulher ela vai começar, num processo de gravidez, a criar com esse ser que está em formação, que está em desenvolvimento dentro dela, um processo já de representação desse ser. Né? Eu falei do corpo completo, ela já vai lidar com esse ser como se fosse já um ser desenvolvido. Há uma representação imaginária a partir de todos os movimentos fetais do bebê. Do feto, né, ainda. Então, a partir desses movimentos fetais, a mulher ela já começa mais decisivamente a ter os sentimentos de personificação. Então, se está mexendo muito, poxa, vai ser muito ansioso. Se está muito parado, ela pode imaginar, ele vai ser um bebê mais tranquilo, vai ser um adulto mais na dele, mais quieto. E personificando esse serzinho que está em desenvolvimento, a gestante ela pode ir se prevenindo de um encontro com uma pessoa totalmente estranha a ela. Quando ele nasce, esse bebê, ele já nasce, então, de alguma forma, dentro de todo um lugar já produzido para receber ele. Há todo um aparato simbólico já formado para estar recebendo esse bebê, né, com contexto imaginário formado, aguardando ele. Então, já se sabe qual o sexo desse bebê, se ele é homem, se ele é mulher, se ele... No caso, o nome do bebê já está formulado, as teorias todas sobre a personalidade dele já estão mais ou menos elaboradas, a interpretação sobre esses movimentos na barriga da mãe já está tudo mais ou menos enquadrado por essa mãe, por esse pai, né? Dando início, né, toda essa preparação, essas expectativas da mãe, ao início do pré-natal, a relação que a mãe vai estabelecer com o seu bebê, facilitando o vínculo futuro dela com o bebê, predeterminando tudo que vai acontecer antes mesmo da manifestação de um corpo. Ela já vai preparando isso durante a gravidez, investindo libidinalmente nesse ser que está em formação. Ela vai simbolizando o ideal do filho que ela espera, do bebê, do bebê imaginado e investido por ela na constituição desse espaço subjetivo para receber a criança que está para nascer. E aí a gente entra numa outra questão. Se existe toda essa preparação, né, para essa mãe que tá esperando um filho, que está imaginando como vai ser esse filho, como acontece numa gravidez de risco? Como experienciar uma gravidez numa situação de que existe uma possibilidade desse filho ter como será esse desenvolvimento, né? Desse filho não ter um bom desenvolvimento. Como que vai ser isso, né? Então, assim, numa gravidez de risco, após essa confirmação, a mulher ela pode experienciar uma frustração dessa gravidez idealizada, um luto nessa expectativa do filho saudável, do filho ideal, e ela vai lançar mão de alguns mecanismos de defesa, que seriam a negação ou mesmo a descrença de que isso não vai acontecer, de que isso não é real, que não sustentando essa nova realidade que está acontecendo para ela, né? Não suportando essa realidade de risco e essas limitações que são impostas nesse momento. E aí ela se expõe a risco, protelando com tratamento e muitas vezes com a própria realização dos exames necessários, o que compromete a gestação e gerando dificuldade para o vínculo entre mãe e bebê. Então, assim, durante todo esse tempo da gravidez, são vários os sentimentos que essa mãe vai experienciando. Ela pode se sentir feliz, segura, mas ao mesmo tempo cansada, insegura, triste.
Tudo isso é muito esperado, mas é importante a gente acompanhar a emergência de todos esses sentimentos para estar entendendo em que contexto eles estão sendo experienciados e o que isso pode também estar levando essa mãe a experienciar além disso, né? Porque boa parte dos sentimentos que ela tem durante a gravidez é transmitido ao bebê. E no caso da gestante com doença falciforme, o caso pode ficar mais complexo, porque além de todas essas mudanças, todas essas adaptações que ela vai sofrendo durante o período da gravidez, ela ainda tem que enfrentar as complicações da doença crônica, todas as dificuldades relacionadas a essa patologia que ela tem, né? O Ministério da Saúde, ele identifica essas intercorrências clínicas crônicas como uma gestação de risco. E ele define isso como a ocorrência dessas situações limítrofes, que apresentando para a mãe, né, e para o bebê uma maior probabilidade de evolução desfavorável, onde ocasiona-se para essa mãe, para o feto que está em desenvolvimento, mais riscos de complicações obstétricas e neonatais. Essas complicações clínicas, né, materno-fetais, elas têm alguns fatores que podem interferir negativamente nesse prognóstico para que isso possa estar acontecendo, que são as crises álgicas, as infecções, as anemias, as hemorragias e os abortos. O que agrava, né, muitas vezes a doença falciforme, a gravidez pode, no caso, influenciar negativamente na doença falciforme com a piora da anemia, no aumento da frequência e gravidade das crises álgicas e das infecções. Então, a gente percebe aí que as crises dolorosas, as crises álgicas, elas podem se tornar muito mais frequentes nesse momento. E todas essas transformações que vão acontecendo, essas complicações, elas comprometem muito o estado emocional dessa mulher, que leva elas a terem muitas dificuldades para as adaptações emocionais. Imagina para a mulher que não planejou essa gravidez, né? Essa mulher, essa gestante que não planejou a gravidez, no caso, ela tem uma ameaça nos planos de vida dela, tem imposto para ela um novo padrão de consumo, de hábitos, de rotina, restringindo todos os desejos, as fantasias que ela tinha anteriormente. Então, é importante que ela tenha uma consciência aí da necessidade dos cuidados, dos sinais, dos sintomas, controle desses sinais, dos sintomas, que agora ela precisa também cuidar não só dela, né, mas de um serzinho que ela carrega no ventre. E a mãe, a gestante com doença falciforme, ela tem outras questões aí também, né? Questões quanto ao medo da relação da própria saúde, com relação à própria saúde e à saúde do bebê. Podem surgir questões como quanto à questão do retardo do crescimento intrauterino, o risco de abortamento, eventos tromboembólicos podem estar acontecendo, infecções no puerpério, questões que acontecem no corpo da mulher, as modificações que podem estar surgindo, receio do filho nascer com alguma anormalidade e a perda de controle em relação à gravidez e a si mesma. Então, isso tudo pode gerar para essa mãe sentimentos de culpa, censura e fracasso. O que mostra para a gente que essa vivência da gestação pode se tornar muito mais complicada ainda, né? E isso tudo também ainda tem também a questão da vulnerabilidade emocional que ela está nesse momento. Então, nessa situação, podem surgir receios quanto à capacidade da geração do bebê perfeito, agravando ainda mais esse estado de ambivalência da mulher. E nesse momento também de mudanças, muito sentimento aflorando, muitas mudanças acontecendo, também ainda tem outra situação, né? Porque devido a todas essas interferências, essas complicações clínicas, crônicas, existem também a questão da necessidade de um maior suporte clínico também, né? Então, os cuidados médicos, eles podem se tornar mais intensivos aí. Então, pode ter uma inserção de rotina de tomada de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, necessidade de repouso, necessidade de ir ao hospital de referência para o acompanhamento clínico, para hidratação, oxigênio, alívio de dor, investigar alguma infecção que possa surgir nesse momento, e até mesmo a necessidade de internações hospitalares também. A mulher, então, a gente percebe aí que a mulher ela pode se sentir fragilizada, instável e ansiosa, com o desenrolar dessa gravidez. E somado a isso tudo, né, a falta de compreensão, muitas vezes, das informações da situação da gravidez, da condição de gravidez, pode também ter mais outras situações, né, que são as questões socioeconômicas, né, deficitárias condições socioeconômicas,
Então, tudo isso somado à falta de compreensão e a deficitárias dificuldades de condições socioeconômicas podem levar a uma precariedade subjetiva em relação a como a mulher pode manejar os acontecimentos que vão surgindo durante a gravidez. E, somado a isso, pode também ter uma dificuldade de simbolização dos conflitos que vão se tornando mais presente na vida dela, refletindo em dificuldade para elaborar os acontecimentos da vivência da gravidez. E aí eu vou passar para o próximo slide. Então, assim, a partir disso tudo, a gente percebe que é um momento muito delicado para a mulher, né, que está passando por essa fase de transição existencial, que é a gravidez, e na doença falciforme ela traz um cuidado um pouquinho maior. Então, a importância aí de um suporte psicológico que possa estar ouvindo essas mulheres, né, ouvindo tudo isso que elas têm para dizer, que estão vivenciando, que estão rememorando do passado, as angústias que elas estão sofrendo, que elas estão vivendo, as ansiedades, as expectativas. Isso tudo pode estar a falar sobre isso, a troca com outras mães, né, a formação do grupo, né, vem a partir daí, né, a poder trocar para poder também estar ajudando na diminuição dos danos que as complicações relacionadas à doença falciforme podem vir a causar à mãe e ao feto, facilitando aí a adaptação da gestante ao novo membro, né, que é o bebê, ao papel de mãe e contribuindo para a construção do vínculo saudável entre a mãe e o seu bebê. E o trabalho clínico desses conteúdos que ela vai rememorando, né, que ela vai trazendo durante o grupo, que ela vai podendo falar, possibilita também a prevenção das projeções negativas que ela pode ter com o bebê, preservando a integridade emocional da mãe e do bebê. Assim, um acolhimento emocional do profissional de psicologia, a escuta sensível, reconhecendo a subjetividade dessas mulheres para além das questões do corpo-organismo, pode ajudar essas mulheres a poder falar com mais facilidade dos seus medos, das suas angústias, das suas expectativas. O psicólogo atua aí, então, como um facilitador desse processo de circulação livre das palavras, podendo ajudar elas a criarem, a associarem, encadeando as palavras livremente. O espaço de fala, né, a existência desse espaço de fala, de troca de informações, experiências, ideias e crenças entre as gestantes, facilita elas a simbolizarem de forma mais fácil as suas vivências, ajudando elas a elaborarem as fantasias e os sentimentos como parte da preparação para o novo papel de ser mãe. Elas vão poder falar e ouvir a si mesmas, ouvir as outras mães, como os afetos das outras mães, delas ouvirem, falar e ouvir a si mesmas, né, sobre as suas próprias fantasias e expectativas, colaborando para a construção desse lugar materno e para a preparação para o parto e a interação com o bebê, minimizando todos os efeitos negativos que a gente foi vendo aqui ao longo da palestra que podem acontecer na gestação. É importante lembrar, né, do apoio social, que é sempre importante, do parceiro, dos familiares, o apoio social que vai sendo gerado no grupo, né, na convivência com as outras mães, com os profissionais de saúde, que é assim que elas vão estar se sentindo fortalecidas, capacitadas para lidarem melhor com as complicações da doença e da gravidez associada à doença, né? O efeito afetivo ele é produzido a partir do saber que vai estar circulando, né, no grupo, tornando-se também um dispositivo que ajuda as mulheres a falarem das próprias fantasias e questionarem a si mesmas. Uma coisa importante também pensar que a gravidez ela vai possibilitar uma integração, né? Eu falei agora ainda há pouco sobre a questão da reedição do passado na gravidez a partir das lembranças, das revivências, né, de quando se era uma criança, era filha, era na infância. Então, assim, a gente tem o passado, né? Tem o presente, através das inseguranças, dos medos, das dores, dos desejos, e o futuro, a partir das expectativas sobre o bebê. Então, o momento, assim, da gravidez, que a gente pode pensar numa integração entre os três tempos, né? Passado, presente e futuro. O passado, através dessas rememorações dos romances familiares, que eu falei, né? Onde a mulher ela está recriando, né, ela através das lembranças, né, que essa transparência psíquica de quando ela era filha, através das brincadeiras de boneca, que ela sonhava em ser mãe, que ela era filha de um pai, de uma mãe, numa dinâmica familiar que era
era onde ela construiu esse desejo de ser mãe, ou não, né? Mas é onde a gente tem mais próximo da gente a possibilidade de um conhecimento do que seja ser mãe. E o presente, onde ela realmente está gestando esse bebê, né? Onde ela tem realmente essa vivência do que é ser mãe, do que é poder pensar e falar do que é ser mãe, os seus medos, os seus desejos, suas inseguranças, e os planos para o futuro do que a gente deseja para esse filho e para a vivência da dinâmica de ser mãe de alguém. Eu sei que eu já passei um pouco do tempo, vou tentar acelerar um pouco, mas o Freud, pai da psicanálise, né? Ele também falava um pouquinho sobre esse momento dessa integração do presente, passado e futuro, quando ele falou sobre o processo criativo dos poetas. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer uma associação aqui com a questão do grupo de mães, que seria um momento possível para essas mães também poderem ser criativas, estarem criando, podendo não viver tanto essa angústia, esse sofrimento, essa tristeza que tem a possibilidade da expectativa de uma gravidez mal sucedida, de alguma coisa complicar, e aí nesse momento elas podem criar, elas podem se reinventar. Acho que o grupo ele funciona de uma forma também criativa, né? Ajudando essas mulheres a poderem olhar para o passado, ressignificando esse tempo, refletindo sobre ele, expressando-se, compreendendo os sentimentos que ela vivencia do presente de uma outra ótica, de um outro lugar, onde elas possam se preparar de forma mais segura para o futuro. A elaboração dessa construção psíquica envolvida em todo esse momento de gestação ajuda na constituição do lugar materno. Ajuda também, nesse momento de fala, de grupo, né, na compreensão da importância do autocuidado e na prevenção de futuras dificuldades na interação da mãe com seu bebê, ajudando também na preparação para o parto e para a maternidade dessa mulher. Uma coisa importante, né, também falar que essa preparação para o parto, geralmente, ela é mais intensa durante o terceiro trimestre da gravidez, onde a mulher ela se preocupa mais com as questões do parto, onde ela fala mais propriamente sobre o medo, sobre a dor, sobre a ansiedade, sobre os sonhos. O receio da morte é muito presente nesse momento, as fantasias conscientes sobre o bebê, sobre ela. Então, podem surgir também, uma coisa muito importante também falar, as fantasias voltadas para o receio de perder aquela atenção e o cuidado que ela tinha durante a gravidez, no momento que ela deixa de estar grávida, né? O luto de estar grávida para ter o bebê. Então, assim, nesse momento é importante estar dando apoio, uma informação adequada, um diálogo, uma escuta sensível, para que ela possa também lidar melhor com esse momento de insegurança, podendo ultrapassar isso de uma forma mais sadia, né? Entender que esse momento, essas reflexões dessa mulher sobre o futuro, sobre o nome do bebê, sobre o rosto do bebê, são momentos únicos para ela. Então, são momentos que, além de cuidado, requerem uma valorização muito importante, porque é um momento que ela vai viver uma única vez. Mesmo que ela tenha outros filhos, aquele bebê foi um único naquele momento, foi o único momento que ela teve para poder pensar naquele bebê, para planejar aquele bebê específico. Então, é importante a gente pensar com carinho em cada um desses momentos, porque são únicos na vida daquela pessoa que está gerando aquele bebê. As fantasias e as expectativas que vão surgindo sobre o parto durante a gestação podem influenciar a maneira como o parto será vivido. Então, é importante a gente ter esse cuidado, essa valorização de fato, né? Uma outra coisa também importante pensar, que agora é a última, que durante essas construções sociais, né, do ser mãe, muitas vezes a gente escuta uns imperativos sociais que dizem que a mulher tem que amar incondicionalmente o seu filho, a gravidez é bela, o neném é um ser divino. E para essas mulheres que estão gestando um bebê com doença, e elas são portadores da doença falciforme, muitas vezes, além de ouvir esse imperativo social de que a gravidez é bela, elas também se deparam com toda essa situação, né, da realidade que a gente acabou de ver aqui, né, vivida pela gestação, de frustração, de tristeza, de dor. Então, é um mandato social com toda essa realidade que pode estar gerando ansiedade, frustração, angústias. Então, é importante não endeusar esse momento da maternidade, poder gerar mais possibilidades de espaços, de escutas, para que
essa mulher possa estar falando e sentindo esses sentimentos de uma forma que ela se sinta acolhida para poder estar falando deles, que possa ter um desenvolvimento de narrativas de uma forma que possibilite essas mulheres a se sentirem mais seguras, com um diálogo mais aberto, e abarcando todas essas condições que envolvem o ser mãe. E é isso. Deixo aqui o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar mais alguma coisa, quiser trocar, estou disponível. Obrigada.